Esse grupo detém toda a informação, toda a hegemonia de poder sobre a Terra. Eles estão aqui há muito tempo, os Anunnaki. Manipularam geneticamente o ser humano. Pesquisem sobre eles. E eles ainda estão aqui na Terra. Eles estão por trás de todos os governos, todos os sistemas. E muitas religiões eles se infiltraram também para justamente... Onde eles ficam, Rafa? Só para o pessoal entender. Eles não conseguem sobreviver na superfície, respirando oxigênio. Eles vivem em bases subterrâneas, adaptadas às condições que eles precisam para sobreviver. E aí que nós vamos chegar no ponto, daqui a pouco, sobre a queda do Geó. Por que vai ocorrer essa queda, né? Esse aqui, simbolicamente, seria a aparência dos Igigis, né? Não que seja exatamente assim, mas é uma escultura do passado que remonta a essa possível aparência Igigi, que eram trabalhadores dos Anunnaki. Esse grupo, conhecido como Igigis, eles serviam a esses Anunnaki. E eles depois se rebelaram, né? O proletariado, os trabalhadores, se rebelaram e criaram né, o partido político deles de poder, de controle. Está até hoje aí, os vermelhinhos. Então, em contrapartida, existem outros grupos e facções, de forma que nós temos hoje, basicamente, 4 setores que controlam a Terra. E são raças, são grupos que estão por trás dos governos. Existem referências a eles em esculturas do passado, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui, gente, não é brincadeira. Isso realmente existe. Foram encontrados essas referências, né? Esses achados arqueológicos, essas esculturas, desses antigos visitantes que aqui chegaram e estão aqui até hoje, esses caras. Em todas as civilizações nós vamos encontrar a presença deles. São os astronautas, Rafa? Sim, que o pessoal chama, né? Os antigos astronautas. Sim. E tudo mais. Engraçado que a NASA, né, utiliza essa mesma configuração para os seus astronautas. E é claro que vão justificar como a ida à Lua, aquela baboseira toda, né? Mas a roupa é... Exatamente. E assim, é impressionante, chega a ser escrachado, né? As referências de antigos povos com essas esculturas, apresentando o quê? Se na época nem existia agência espacial, não existia essas tecnologias, essas roupas, né? Então, de onde vieram esses caras, né? Essa é outra pergunta interessante. Agora, eu quero mostrar para vocês algo para vocês pesquisarem depois sobre esses 4 símbolos, tá? Isso tem até em algumas igrejas católicas, chamado de tetramorfo. O anjo, o leão, a águia e o touro. Ocorreu um sincretismo nas religiões associando esses 4 símbolos aos 4 evangelhos, mas não tem nada a ver, tá, uma coisa com a outra. Esse tetramorfo, essa simbologia, diz respeito aos 4 grupos Anunnaki que controlam a Terra. As 4 facções de poder, que estão separadas hoje e que têm a sua demarcação territorial. Aqui outra representação deles, né, antiga. Seriam o que nós chamamos de principados, Rafael? Tem a ver. Tem a ver. Aqui numa escultura lá da antiga Mesopotâmia, né, da antiga Suméria, você pode ver que deixaram o touro, o leão e a águia e tiraram aqui um símbolo que existia aqui. Quem que estava aqui, né? Foi destruído. Removeram aqui por algum tipo de interesse. E no centro, uma figura alada, no controle de tudo, né? Uhum. Aqui mais uma representação. E esse símbolo é o que foi removido, que muitos chamam de dragão, né? Na China Imperial, por exemplo. E faz referência a quem? Ou peixe, enfim, outros símbolos, né? Faz referência a um Anunnaki chamado Enki, o deus das águas, né? Ele que tem relação com toda essa simbologia ligado às águas, ao peixe, ao dragão. Ele
foi responsável por toda a manipulação genética e criação da raça humana no passado, junto com a sua irmã, Ninhursag. E ele é um dos que está no poder hoje na Terra. E a facção dele, do Enki, está totalmente relacionada a esse movimento geopolítico que nós percebemos ligado ao que nós podemos chamar hoje o que mais se aproxima do bem, né? Dos valores e princípios conservadores. Patriotismo. Exatamente. O Enki, como um deus do passado, ele sempre preservou a humanidade, a família. Ele sempre quis ajudar suas criaturas, vamos dizer assim. Né? Ele que é o Javé, ou Rafael? Não. Não, né? Não. Nós vamos chegar lá. Então, só para entender que o Enki sempre teve uma postura, dentro dessas 4 facções, uma postura sempre de colaborar e de preservar e proteger a humanidade, apesar de ser um Anunnaki, né? Porque o Enki, ele várias vezes teve uma interação e um contato, inclusive uma parceria em diversos momentos, com as 49 raças. Por isso que ele é diferente. Por isso que ele tem uma visão diferente. Né? Ele também está preso aqui, né, Rafa? Sim, ele continua na Terra. Ele é responsável por todos esses movimentos geopolíticos que a gente pode entender hoje nesse segmento mais conservador, né? Uhum. Então, vamos lá. O touro, representação do Enlil, tá? Que também é outra facção que sempre esteve em confronto com o seu irmão, o Enki. Se a gente pega hoje Rússia, alguns países da Europa, quando a gente vê sempre movimentos bélicos, né? Armamentícios, guerras, sempre está o Enlil por trás. Com certeza sempre tem mão desse cara aqui, com a simbologia do touro, mercado financeiro, enfim. Em várias associações a esse sistema do Enlil, que é uma das formas que eles tiveram de ter o controle sobre a humanidade. Então o Enki fica de um lado com uma certa influência e o Enlil ficava sempre do outro lado com outra influência, né? Aqui mais uma representação dele. Só para fazer um recorte aí, pessoal, isso que o Rafa está falando aí estão explícitos nas tábuas sumérias, nas tábuas cuneiformes, tá? Isso é muito bem explicado lá tranquilamente. Exatamente. Só para o pessoal entender, porque a gente vai chegar na queda do GO, então precisa ficar claro essas 4 Sim. facções. Não, eu digo isso porque, Rafa, muitas pessoas confundem aquela questão do Gênesis com a origem original, né, que está na Suméria. Sim, sim. Então, quando você for ver aqui na Bíblia, muitas vezes algumas coisas se referindo a Deus, não é Deus criador, tá? Muitas vezes é Enki e Enlil, disputando ali uma... Vamos lá. Exatamente. Temos a Inanna, que é uma das Anunnaki, irmã, que trabalhava junto com Enki em alguns momentos, em parceria, às vezes com Enlil. E a influência da Inanna sempre esteve muito presente nas nações que nós vamos encontrar a simbologia da águia. Estados Unidos e outras nações. Algumas simbologias que a gente percebe aí a presença dessa influência, né, do grupo dela. Aqui uma imagem antiga também, que pode ser associada a ela. Istar, a deusa Istar, que é a Inanna, né? E aqui Marduk, o leão, que está muito ligado ao Vaticano, alguns movimentos religiosos. Para a gente entender melhor esses segmentos, o que aconteceu? Estes Anunnaki sempre competiam entre eles, tentavam ter o seu poder na Terra e às vezes tinham acordos, né, entre eles.